Salve, salve, senhoras e senhores! Hoje nós vamos falar sobre fermentação lager. Ô produção, solta a vinheta! Salve, salve, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Você está na Black House Beer. Eu sou o Marcos Câmara e hoje vamos falar dessa levedura aqui, ó, a W3470. Foi usada na nossa bock que nós estamos fazendo. E por que desse vídeo? Porque as pessoas costumam dizer que fermentação de lager é complicado, que tem que ficar na maturação vários meses, né? E tem algumas verdades, mas tem algumas coisas que mudaram. Mudaram, né, gente? Porque a evolução cervejeira acontece, as leveduras evoluem, as técnicas evoluem. Então, o que fazer para você aí que nunca fez uma lager ou que faz lager e acha que não tá legal, que não tá ficando bom? Vou te dar umas dicas, quem sabe você está errando nessas coisas aí. E vocês também podem comentar no vídeo aí para acrescentar, para me ajudar também a evoluir, que a gente tá aqui juntos. Não sou dono da verdade, mas vamos pensar logicamente, com a lógica. O fabricante diz que um pacotinho fermenta 20 litros, mas isso não é real, nem para Zeios. Na verdade, um pacotinho fermenta 20 litros, mas fermenta de uma maneira sofrível. Vai fermentar, mas não vai ficar top. Para ficar legal, você tem que fazer, primeiro de tudo, um starter da sua levedura. O starter pode ser feito com o próprio mosto da cerveja que você está fazendo ou com extrato de malte seco. Tem vídeo no canal explicando como fazer o starter. Mas aí, você faz um starter para quê? Para multiplicar a sua levedura. Um starter de 24 horas. Você pega esse pacotinho aqui, joga em 1,5 litro, 2 litros de mosto em temperatura ambiente. Vai multiplicar sua levedura, né? Lógico que você hidratou sua levedura, né? Antes de jogar nesse pequeno starter, você hidrata num outro copo, né? Aquele lance dos 20 minutinhos ali para hidratar, joga no seu mosto, que é o starter. 2 litros, 1,5 litro. Deixa no agitador magnético ou na garrafinha PET, que você, né, agita ali de vez em quando, deixa quietinho ali no cantinho da pia, no armário. Temperatura ambiente, de um dia para o outro, vai multiplicar sua levedura e um pacotinho vai virar 3. Entendeu? É mais que 2. Eu estou pondo 3. Mas tem gente que afirma que vira 4. Mas, vamos pôr 3, né? Um pacotinho vira 2,5, vira 3, quer dizer, é muito mais levedura. Quando você jogar na sua cerveja, no seu mosto, no seu fermentador, aí também vem o pulo do gato. Você vai inocular a levedura na temperatura de inoculação. Nada de jogar sua levedura, seu starter, num mosto que está a 20 graus, por exemplo, se é uma lager. Uma lager, a gente fermenta a 10, 11 graus, né? 8 a 10 graus ali. Então, eu fermentei a minha a 11 graus. Coloquei 11 graus, joguei meu starter na temperatura certa. Vai fermentar tranquilamente na temperatura certa. A cada 2 dias, depois de 2 dias eu aumentei 1 grau. Aí esperei mais 3 dias, aumentei mais 1 grau. E fui aumentando assim 1 grau até chegar no fim da fermentação. Entendeu? Até chegar no fim da fermentação. Essa pequena ajuste de temperatura de 1 grau a cada 3 dias ajuda aí já comendo o diacetil. Entendeu? Aí quando terminou a fermentação mesmo, eu subi mais 2 graus e alcancei 18. Entendeu? Já tinha parado a fermentação, eu subi mais 2 graus, deixei 3 dias a 18 graus para o descanso de diacetil. Mas não tinha diacetil, porque você percebe o diacetil durante a fermentação. Você vai provando sua cerveja. Façam isso. Você pega um pequeno copo, com licença, virando para o lado aqui. Você pega um pequeno copinho, esse aqui eu ganhei de um afilhado meu, ó, super padrinho, mó barato. Aí você pega lá uma amostrinha e prova a sua cerveja enquanto ela está fermentando. Você vai perceber
os defeitos que tem. E não tinha de acetil. Por que não tinha? Porque a fermentação foi feita de forma tranquila e correta. Então não gerou de acetil. Claro que tinha. O normal de uma lager tem um pouco, né? Um pouco de sulfuroso, né? De acetil. Aí, o que eu fiz? Subi os 2 graus finais para 18, deixei 2 dias e meio e hoje, que eu estou gravando esse vídeo, eu já voltei a temperatura para 10 graus. Ela vai voltar a 10 graus, que é a temperatura de fermentação dela. Se ainda tiver qualquer restoio, qualquer restinho de defeito, vai ser consumido, entendeu? E aí, depois de mais 2 dias, eu vou jogar para zero, vou jogar gelatina e jogar para zero. Com isso foi o quê? Foram 7 dias fermentando, aí eu já estava subindo a temperatura junto, né? 7 dias fermentando, aí no final desses 7 dias eu deixei mais 2 dias, 8, 7, 8, 9, e agora vou deixar mais 2 dias para mim, amanhã eu já baixo para zero, vai dar 12 dias. Vai dar 12 dias para fazer uma lager. Por quê? Porque eu usei a gelatina. Sem a gelatina, para me fazer esse cold, vocês vão ver a produção dessa cerveja no próximo vídeo. Então, sem a gelatina, eu teria que esperar uns 10 a 15 dias a 0 grau para limpar a cerveja. Mas como eu usei gelatina, como eu vou usar gelatina, então isso cai para 3 dias. Você joga gelatina, com 3 dias já está tudo limpo, entendeu? E vocês vão ver. Só que a gente falando, as pessoas não acreditam. A melhor forma é vocês testarem e fazerem, do jeito que eu estou falando aqui, que não sou o primeiro a fazer. Eu estou fazendo assim porque outros cervejeiros mais experientes já o fazem. E eu apenas copiei, entendeu? E vi que era bom. Então, como eu vi que era bom, eu estou falando que é bom. Não foi eu que inventei, não. Entendeu? Você fazer um starter de propagação de levedura, multiplicação, fazer inoculação na temperatura correta que sua cerveja vai fermentar, e subindo a cada 2 dias, 1 grau ou 2 graus, até chegar o final da fermentação. Provar a cerveja durante todo o processo para ver o que está acontecendo. E no final, baixar para zero, pôr gelatina. Cara, vai limpar tudo. Não vai precisar ficar 1 mês, imagina você, 1 mês só de cold. 20 litros de cerveja. Vou esperar 1 mês para clarificar. Não existe isso mais. Já aconteceu assim e era o jeito certo de fazer. Mas as coisas evoluem. Aparecem produtos tipo a gelatina, tipo as sílicas aí, o Produce, vários clarificantes de cerveja aí que você pode usar e vai acelerar o processo. Não tem nada de errado. Agora, você tem que fazer tudo certinho. Não é só pôr lá em qualquer temperatura uma lager para fermentar a 10 graus, você está fermentando a 15. Aí, você era para inocular a 10 graus, você inoculou com a cerveja a 20 graus, o mosto a 20 graus. Não vai dar certo, lógico não, entendeu? Mas, se fizer tudo certinho, vai dar certo. Eu estou fazendo esta Bock, né, Dunkelsbock. Vai ficar no próximo vídeo, na próxima segunda, vocês já vão ver esse vídeo na íntegra, do grão ao copo. Eu já provei a cerveja aqui, ela não está carbonatada, está no fim da fermentação. Acabou a fermentação, acabou o descanso. E eu já provei ela e ela está maravilhosa. Está maravilhosa. Então, eu não preciso esperar 1 mês para clarificar ela. Eu vou clarificar com gelatina, porque eu fiz a fermentação da maneira correta. Se você fez a fermentação da maneira correta, vai ter mínimos de defeito. Os defeitos surgem porque a levedura sofre com variação de temperatura, a levedura sofre com baixa taxa de inóculo, porque você usou um pacotinho só, sem fazer propagação. É isso. Então, se você faz tudo certo, vai dar tudo certo. Então, senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter acrescentado, eu espero ter contribuído. Deixe suas dúvidas no comentário, sugestões também. E podem discordar de mim tranquilamente, porque eu não quero ser dono da verdade, não tenho pretensão para isso. No mais, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe.
o vídeo. Fui!